Estamos de volta com o Agronacional e você vai ver daqui a pouco. A gente tem tido um trabalho de adubação quase que sistêmico. Todos os anos a gente tem feito trabalho. Não chega a fazer toda a fazenda, mas a gente vai pegando partes e vai trazendo melhoria nessa pastagem, aonde realmente estabelece a base da nossa propriedade. Vamos conhecer um trabalho inovador em uma fazenda em Goiás que utiliza o melhoramento genético e a nutrição para intensificar o período de engorda do gado. E visando a otimização dos custos com a ração, a fazenda também produz o alimento dos animais utilizando a rotação de culturas entre a soja e o milho. Vamos conferir. Faz 30 anos que a Nelore Paraná trabalha com pecuária de corte e utiliza o confinamento para intensificar a produção. E todo pecuarista sabe que um dos insumos mais importantes para esse sistema é a ração, o que nessa região é um grande desafio. A logística é difícil. Uma opção seria produzir o alimento do gado aqui mesmo, ou seja, a solução estaria na agricultura. Mas como? Em uma região de solo pouco nutritivo. A rotação de culturas poderia ajudar. A técnica é conhecida como propulsora do aumento da produtividade nas lavouras. Aqui no planejamento da fazenda, da unidade, a gente faz 3 safras por ano. Sendo a primeira em outubro, novembro, a gente entra com o plantio da soja. E pós-colheita a gente faz 2 safras de milho, destinado à alimentação animal do confinamento dos bois, né? As lavouras passaram a ocupar o espaço dos bois. A fazenda nem precisou abrir mais áreas. São 580 hectares divididos estrategicamente. O grande objetivo é sempre deixar o solo com um potencial produtivo elevado, fazendo essa rotação para que a gente não perca potenciais produtivos nas sequentes plantios. O retorno conquistado vai depender do que é empregado no manejo, como os tipos de cultura. Como a gente faz a soja, entra na sequência um milho para a silagem, provavelmente é pouca matéria orgânica em si que fica devolvida para o solo. Em relação à soja, fica palhada, tem o resto da cultura e com isso a gente faz a reposição de composto orgânico, que é produzido em si na fazenda através do esterco do gado. Faz essa devolução de nutrientes e microbiológica para o solo novamente. Depende também do solo e do clima da fazenda ou da região. Nesse caso, aqui chove bem pouco. Sabe como eles conseguiram a máxima eficiência da rotação para uma produção de grãos satisfatória para fazer a ração animal? Com outra tecnologia, a irrigação. A irrigação é uma grande aliada desse sistema de produção. Aqui no Nordeste goiano, o período de chuvas vai mais ou menos de dezembro até março, o que é muito pouco. Mal daria para produzir uma única cultura. É graças à tecnologia que dá para plantar e colher. E essa ajuda é tão abundante que na safra de 2021, a média de colheita de soja por hectare foi de 88 sacas. Pelo que se vê, o investimento valeu a pena. Aliás, a irrigação tem se mostrado muito eficiente quando não se pode abrir mais áreas, mas se quer mais produtividade. Um levantamento feito pela ANA, que é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, mostrou que a área irrigada no país ultrapassa os 8 milhões de hectares e até 2040 deve aumentar em mais 4 milhões. A principal fonte é a água, né? Sem a água aqui, a gente não conseguiria estar introduzido tipo 3 safras ano aqui na fazenda. Por exemplo, aqui, o índice pluviométrico aqui os anos anteriores foi bem inferior da média da região. Esse ano não, é um ano adverso, choveu bastante, até assim, entre aspas, atrapalhou a produtividade da cultura da soja, né? Mas sem o pivô não haveria necessidade de fazer essas 3 implementações de safra aqui no ano. 2 sistemas sustentáveis que facilitam a lida, garantem o bem-estar animal e ainda melhoram a qualidade da carne. Parece que quando se investe em uma técnica ou tecnologia sustentável, os efeitos positivos ultrapassam os objetivos. Isso já vem desde dos nossos princípios, desde a nossa base, implementar isso dentro do sistema irrigado. Isso para gerarmos, de certa forma, uma eficiência do sistema, né, e verticalizar a produção. Então, nós queremos esse sistema que ele é muito intenso, o cultivo nessas áreas, a gente quer ter uma sobrevida por um grande tempo aí, sem ter prejuízo de produtividade. Então, essa rotação ela é muito importante para nós. A Fazenda Nelore Paraná mostra como alinhar tecnologia, produtividade e eficiência.
Outro exemplo que tem que ser destacado por uma gestão competente no mundo agro é o trabalho feito na fazenda Rainara. Vamos conhecer. Fazenda Rainara, município de Terenos, Mato Grosso do Sul, pertinho aqui da capital Campo Grande. O repórter Nissan desembarca aqui para contar um pouco da história e da participação da Rainara no programa Fazenda Nota 10 e o impacto positivo de uma genética, de um investimento em gestão, de um conjunto de manejos que tem feito diferença no resultado da propriedade. O Adair aqui, nosso anfitrião, nos recebendo. O Adair tem uma história muito legal, pessoal, porque quando criança teve o contato com a terra, com o campo, através da família. E aí o tempo passou, ele se dedicou a outras atividades, mas aí aquela história, né? Uma vez no campo, uma vez na roça, uma vez no mato. Você volta, né, Adair? Um pouco do que aconteceu contigo, né? Foi o que aconteceu, realmente. Eu vi isso como um sonho que a gente tinha e aí estamos tentando, vamos trabalhando. Legal. Esse trabalho aqui começou que ano? Assim? Você conseguiu voltar para o mato que ano? Na verdade, isso foi em 2002, Marquinhos. Antes tinha uma propriedade, coisa de um ano antes. E aí eu vim para cá, estabeleci aqui, desde 2002 a gente vem fazendo um trabalho aqui. Terra tem muito isso, né? Você chega, bate o olho, sente a energia do lugar e fala, opa, é aqui. Foi meio assim também? Foi. Foi a paixão à primeira vista. Que bacana. E aí, como é que foi esse desafio, rapaz? Porque a gente sabe que a vida no campo, ela reúne um conjunto de fatores, de desafios diários aí, complexos. Como é que era a fazenda quando vocês assumiram e o que evoluiu para como ela está hoje? Na verdade, quando a gente recebeu a fazenda tinha poucas divisões. Inclusive, ela foi parte da fazenda do lado. Então eram duas invernadas, dessas invernadas muito altas, muito grandes, e aí a gente veio trabalhando isso, veio ajustando o tempo, né? Fazia um trabalho de AutoCAD, aonde tinha uma cerca que tinha postes em 3 metros, a gente conseguia deixar em 5 e ia fazendo as outras, e aí a gente foi fazendo a divisão. No AutoCAD mesmo? No AutoCAD. E aí conseguimos fazer um trabalho que estabelecemos o rotacionado na fazenda. Tá? Aumentou taxa de lotação, melhorou manejo, enfim, melhorou tudo, né? Bacana. Então assim, mas foi um trabalho realmente árduo, isso já vai para 20 anos, né? E assim, o recurso não é tão grande, então a gente vai fazendo isso passo a passo. Dessas grandes invernadas que você tinha, saíram para pastos de que tamanho hoje, no rotacional? Hoje, em média, 6, 7 hectares por invernadas. Na verdade, 300 hectares, eram 3 invernadas de 100 hectares. Legal. E aí vocês fazem aqui a recria e a terminação dependendo da oportunidade do mercado, é isso? Exatamente. A gente faz recria e engorda, né? Então, assim, de acordo com realmente o mercado tá pagando melhor, as margens melhorou, a gente sempre está muito atento a esses momentos. E aí procuramos estar fazendo o melhor negócio para estabelecer a melhor margem. Vocês fazem a aquisição na desmama? Fazemos a aquisição na desmama. E a desmama, a gente acaba pegando essa desmama bem mais leve para a gente poder ter um potencial de colocar peso nesses animais, e colocando peso nos animais estabelece realmente o melhor valor agregado nele. Nutrição, como é que vocês conduzem aqui? Dividir as pastagens, já ajusta esse manejo, aumenta a taxa de lotação, tem alguma coisa de coxo? Na verdade a gente começou fazendo esses ajustes de pastagem aonde ela foi exigindo da gente que a gente pudesse ofertar um pouquinho mais. E aí ela vai chegando a um limite que você acabei estabelecendo uma fábrica de ração aqui nossa mesma, onde a gente produz todos os nossos produtos e barateamos o custo e ao mesmo tempo tivemos a praticidade de estar aqui mesmo. Então a gente faz o semi-confinamento aqui hoje. Legal. Quando você fala baratear custo, você saberia me dizer assim, mais ou menos quanto você ter os insumos e a fábrica na mão consegue baratear isso para você? Marquinhos, a gente vem fazendo essas contas aí, ele trabalha muito próximo, entre 45% e 40%. Eu achei assim, bastante interessante, até no momento que eu coloquei a fábrica, eu fiz um estudo para ver qual o tempo que eu poderia retornar com esse investimento. E chegamos a esse nível, sabe? Às vezes um pouquinho alto, melhor, um pouquinho baixo, mas ele está sempre nessa média.
Oscila, né? Oscila. Uma coisa forte também que o André estava me dizendo aqui é esse cuidado com as áreas de pastagem que vocês têm, inclusive com adubações. Isso também é importante, que o capim acaba sendo a grande base do trabalho de produção, né? Exatamente. A gente tem tido um trabalho de adubação quase que sistêmico. Todos os anos a gente tem feito o trabalho. Não chega a fazer toda a fazenda, mas a gente vai pegando partes e vai trazendo melhoria nessa pastagem, aonde realmente estabelece a base da nossa propriedade. Exatamente. Aí depois você vai para ajuste fino, né, André? Aí ajuste fino. Dependendo do que você precisa, você aperta. Nesse momento agora a gente está assim nas contas, que é o momento que a gente tem para fazer essa adubação, né? E efetivamente para ver os custos disso, porque esse ano foi diferente, né? A gente está vendo os preços assim muito altos para tudo, né? Os controles nossos a gente tinha, mas não é tão eficaz como hoje. E não deixava uma visão muito clara de como você avançar. E todo momento que você avança é investimento. Não pode virar custo só. E o programa efetivamente me trouxe essa realidade. Ele conseguiu mostrar para mim aonde eu estou investindo, aonde eu estou fazendo despesa. Então, assim, estou muito bem com o programa e quero continuar. Que legal. Hoje nós estamos com 57% de margem líquida. Olha, isso é excelente, hein? Então eu acho que essa margem ela remunera bem. O que foi relevante? Um desembolso cabeça-mês, né, até explicando o que são os custos que a fazenda tem, né, para fazer ela rodar, custo fixo, mais os investimentos, que isso aí em conjunto é o desembolso cabeça-mês. Eles tiveram um desembolso de R$ 65,70. As fazendas tops rentáveis de recria e engorda teve um desembolso de R$ 127,00. Então a gente vê como diferente demais, muito diferente. Exatamente. Isso aí, junto, né, com uma performance boa, eles estavam com GMD de 553 gramas, superando os 500 gramas, né, do benchmark. E aí teve um desembolso para produzir uma arroba R$10 a menos, de R$ 117,00, versus o benchmark do ciclo completo, que foi de R$ 127,00, e aí entregou uma margem de 57%. Né? Mas a gente vê essa harmonia entre a produção e o financeiro. Né? Bacana. E aí agora é atuar para melhorar isso, né? Exatamente, Marquinho. Aí é continuar, né, fazendo os ajustes, como o Adair falou, né? Eles já tiveram um planejamento, estratégias, fizeram a fábrica de ração, que diminuiu o custo, que refletiu, né, nessa boa margem que eles estão. A gente já teve o diagnóstico agora de julho a setembro do primeiro trimestre, eles já entregaram uma margem de 50% também. E uma rentabilidade que a gente vê que, além da margem, Marquinhos, é muito interessante, que a gente fala muito, quanto, né, a fazenda entregou sobre o valor do rebanho. E a gente sempre fala que de 15% a 20% o ideal. Eles entregaram, né, na safra 2021, que foi o diagnóstico expresso, 29,3%. Excelente. Então a gente vê que a fazenda está a passos largos, né, com os números na mão, olhando com o termômetro e atacando no ponto certo aí, e só tem a melhorar. Brilhante a história e o trabalho na Fazenda Rainara. Realmente, quem conhece o campo não quer outra vida, não. E você vai ver ainda hoje. Vários manejos que a fazenda usa para poder diminuir a pegada de carbono e aumentar a neutralização de carbono que a fazenda possui. Ela faz uso de manejo de mato, né, adubação verde, faz as roçadas alternadas, usa baixíssimo nível de herbicida. Agora, a gente vai conhecer o projeto Conserve, um mecanismo privado que remunera produtores rurais por conservarem a vegetação nativa. Os produtores rurais preservam 25,6% de toda a vegetação nativa do Brasil. Do lado de dentro das porteiras, há um total de 218 milhões de hectares de florestas conservadas. E de acordo com um levantamento realizado pelo IPAM, o Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia, muitas propriedades rurais vão além da legislação e mantêm em pé cerca de 11 milhões de hectares de árvores que poderiam ser legalmente desmatadas.
E para incentivar os produtores a continuar preservando essas áreas, é que surgiu o Conserve, um dos primeiros projetos que está colocando em prática o conceito de pagamento por serviços ambientais no país. Então o Conserve, esse projeto Conserve, nada mais é do que um mecanismo financeiro que remunera os produtores que têm o direito de desmatar, então remunera por estas áreas que são legalmente desmatáveis, para que seja então, para que haja a desistência desse direito de desmatar. Então surgiu essa ideia de fazer um projeto em que a gente criasse um mecanismo de remuneração ao produtor rural pela conservação com isso e pudesse desenhar um modelo de negócio para fazer isso virar um complemento de renda, uma outra safra para o produtor. Então que não fosse só a safra agrícola, mas a safra da vegetação nativa, da floresta. Até agora, já são 16 propriedades rurais sendo recompensadas pela preservação de 14.320 hectares de florestas nativas nos biomas Cerrado e Amazônia por meio do Conserve. O cálculo do valor a ser recebido pelos produtores é baseado em diferentes aspectos. Bom, a conservação de florestas ela tem uma parte da lógica que é ecológica e tem uma parte da lógica que é econômica. Então a gente calcula o valor daquele hectare baseado em 4 fatores principais, 3 deles ecológicos e um econômico. O primeiro fator é o volume de carbono que nós temos naquela floresta. Segundo elemento, a importância para a biodiversidade. Aquela região, aquela área que está sendo conservada possui espécies ameaçadas, possui espécies endêmicas, é importante para a formação de conectividade entre fragmentos e, portanto, permitir o fluxo de biodiversidade. Então, esse é um segundo elemento que é analisado pelos cientistas do IPAM. O terceiro elemento é a importância daquela área preservada para a conservação dos recursos hídricos e para a manutenção dos fluxos naturais de chuva, por exemplo. Tá? Então, a gente analisa esses 3 parâmetros ecológicos ou ambientais e um quarto parâmetro que é analisado é o custo de oportunidade daquela área. Quanto que o produtor ganharia se ele ou ela desmatassem para poder produzir pecuária, ou produzir soja, ou produzir milho, ou produzir algodão. Então a gente montou uma equação que leva em conta esses 4 elementos e nos permite chegar a um valor esse que é oferecido ao produtor como uma remuneração anual num contrato de 3 anos para que ele ou ela decidam se tem interesse em entrar no programa. Até agora, felizmente, todas as ofertas que foram feitas pelo Conserve foram aceitas. Para identificar as fazendas com áreas de preservação excedentes da reserva legal, a equipe do IPAM faz uma combinação entre dados de satélite com as informações do CAR, o Cadastro Ambiental Rural. A intenção do Conserve é preservar 20.000 hectares de vegetação nativa em propriedades rurais até o fim de 2022, provando que é possível e eficaz investir na conservação de florestas em terras privadas. Nós almejamos estimular o setor privado, estimular o setor financeiro a pegar esta experiência do Conserve e ampliá-la. Então, queremos mostrar para o mundo, inclusive, que investir na conservação de florestas em propriedades privadas no Brasil é um bom negócio. Olha só que iniciativa excelente e justa para estimular os produtores a ajudarem na preservação dos nossos recursos naturais, né? E ainda hoje no Agronacional. Aqui, as mais de 6.000 cabeças são parte fundamental de um ecossistema que alia preocupação ambiental, preservação dos solos e bem-estar animal. E agora vamos para um rápido intervalo? Não saia daí, o Mundo Agro passa por aqui.